Então, nós vamos continuar o caminho que a gente estava vendo, então, um paralelo entre o neoimperialismo e aquele primeiro, né, colonialismo, né, entre o imperialismo e o colonialismo. Estávamos aqui, não sei se vocês se lembram, né, falando que o mundo estava sendo fatiado, os Estados Unidos ficam com a América, né, e a Ásia e a África é fatiado, então, ofertado para os países europeus e tudo quanto. Tá bem? Então, olha o que acontece, né? América Latina, então, nós, então, não nos livramos disso que estava acontecendo no mundo. Então, nós da América Latina, por exemplo, estamos aqui sendo rasgados pelos Estados Unidos da América. Aqui, eu acho que essa gravura aqui, ela diz muito daquilo que está acontecendo, né? Então, nós aqui da América Latina estaremos, portanto, sobre o jugo norte-americano, em uma dominação indireta, mas não significa que não seja uma dominação cruel, tá bem? Então, a América Latina sofre, portanto, com a Inglaterra, a América Latina sofre com os Estados Unidos e etc. Né? Lembrando que aqui, principalmente, um elemento importante aqui é justamente a concessão de vários empréstimos. Então, eles vão emprestar o dinheiro para a gente, aqui na América Latina funciona assim, né? Eles vão emprestar dinheiro e esse dinheiro vai ser com juros muito grandes, então os países irão contrair uma dívida externa, que vai atrapalhar muito, né, o funcionamento. Vamos dar um exemplo para vocês entenderem que essa realidade. Vamos pegar o nosso estado aqui de Minas Gerais. Veja a situação econômica de Minas Gerais, né? Este mês, por exemplo, não saiu nem escala de pagamento para os funcionários do estado de Minas Gerais. Só saiu para a saúde e para os militares, que vão receber no dia 15, na metade do mês. Os outros funcionários do estado, não tem nem noção de quando irão receber. Os funcionários do executivo, os funcionários da educação, né? Nem sabem o dia que vão receber salário e se vão receber salário esse mês. Por que isso acontece? Porque o estado de Minas Gerais tem uma dívida muito grande. E aqui, muito daquilo que Minas Gerais produz, ou, vamos supor, o estado de Minas, muito que ele arrecada com impostos e etc., prestação de serviços e tudo quanto, então, muito do dinheiro que o estado de Minas arrecada, ou uma parte considerável do que o estado arrecada, vai para pagar a dívida. Então, olha para você ver, o funcionalismo aqui no estado de Minas Gerais deve consumir uns 48% a 50% de tudo que arrecada. Então, vai para funcionário público. Ainda tem que pagar a dívida. Não vai sobrar nada. Claro que eles não vão deixar de pagar a dívida, eles vão deixar de pagar o salário, mas não deixam de pagar a dívida. Então, vejam os graves problemas que esse sistema imperialista vai causar em nações, portanto, que não são desenvolvidas e querem se desenvolver à custa dessas nações poderosas, que nunca jogam para perder, estão sempre ganhando e tudo quanto. Tá bem? Então, nós temos um mundo, então, dominado pelo capitalismo. E, olha para você ver, como que eles continuam mandando, como eles continuam sendo carregados, como está aqui na gravura que eu coloquei para vocês, como é que eles continuam esse domínio que eles têm? Através daquilo que nós chamamos de ideologia. Então, eles vão investir pesado em ideologia, investir pesado na mídia, na propaganda. Eles vão colocar na cabeça dos povos latino-americanos, africanos, asiáticos, que
dinheiro é bom, que dinheiro traz felicidade, que dinheiro é tudo. E as pessoas, então, terão, então, esta busca incessante por dinheiro. E, evidentemente, que quem tem dinheiro domina. Mas não é uma dominação pelas armas, é uma dominação pelas ideias. Está vendo? Eles dominam os indivíduos. Claro que eles têm armas, que eles têm exército, mas eles não querem entrar em conflito com ninguém. A paz é vantajosa nesse sentido. Claro, tem época que a guerra dá mais vantagem, dá mais lucro. Mas o que vai acontecer aqui agora? Eles vão implantar as suas ideologias, as suas ideias que defendem o capitalismo, que defendem o capital para estes povos dominados. Isso será chamado de missão civilizadora. Então, o europeu vai falar que ele tem um fardo nas costas. É o fardo do homem branco. Qual que é o fardo do homem branco? O fardo do homem branco é dominar, levar a tecnologia para outros povos. Isso significa subjugar outros povos. Veja esse texto que eu simplesmente cortei do nosso material e coloquei aqui para a gente. Um discurso feito no parlamento francês no ano de 1885. Está vendo? Já tinha ocorrido, inclusive, a Revolução Francesa. Vocês lembram da Revolução Francesa de liberdade, igualdade e fraternidade? É a conversa fiado desses desgramados, né? Eu não estou querendo falar um palavrão aqui no início do dia, mas dá para você ver. Olha como é que eles são desgramados, para não dizer outra coisa. Esse povo mesmo que inventou o tal da igualdade e da fraternidade, né? E da liberdade também. Eles vão falar o seguinte, as raças superiores têm direito perante as raças inferiores. Eles acreditam nisso. Né? Então, era para você ver. E eles, para justificar isso, para que possam dormir com a consciência tranquila, eles falam que é um dever para eles. Qual que é o dever? Civilizar, levar este modelo econômico para as outras nações. Né? Olha para você ver. Então, eles colocam que agora a obrigatoriedade no estabelecimento da justiça, das coisas, é justamente conquistar outras nações, elevar, portanto, este poderio econômico. Isso é uma ideia que será chamada de missão civilizadora. Então, olha para você ver, milhões de indivíduos do continente europeu e do continente americano irão se aventurar nas terras latino-americanas, asiáticas e africanas. Vários empresários, uma grande quantidade de soldados, inclusive missionários, né? Não só da Igreja Católica, mas também do protestantismo, irão, então, encontrar elementos para justificar esta ação colonizadora, e o argumento principal que eles vão utilizar é aqueles argumentos da sociologia, aqueles argumentos raciais, onde eles dizem que eles são superiores e eles têm uma missão divina. Foi Deus que deu essa missão para eles de levar tecnologia e civilidade a outras nações. Está vendo? Então, eles vão criar em cima disso uma série de ideias, uma série de doutrinas, ideias e doutrinas, mas são ideias e doutrinas preconceituosas, porque o europeu é maior. Essas doutrinas serão na ciência, tá vendo? Quem acha que a ciência aí só diz a verdade, etc. Não, a ciência também tem um viés ideológico, de ideias. Pode ser dentro da filosofia, né? Pode ser dentro da religião, tá vendo? Então, várias doutrinas que vão subjugar uma parte considerável do planeta, uma parte considerável das pessoas que vivem, portanto, neste mundo aqui, agora. Tá bem? Então, a gente continua, né? Então, nós vamos ter um mundo aqui de forte discriminação racial,
a gente vê até pelos representantes religiosos, está até dentro da religião, dentro do catolicismo, dentro do protestantismo. Lembrando que as religiões serão financiadas mesmo pelos capitalistas, darão muito dinheiro para que eles possam vir na frente, né? Então a religião vem na frente preparando as pessoas. Lembrando que as religiões se consideram como verdadeiras e saem então convertendo várias coisas, principalmente o catolicismo, já que o catolicismo é a religião que tem mais experiência em converter um grande número de pessoas, de converter um grande número de nações, né? Então, eles saem, portanto, levando esses princípios para vários outros povos e tudo quanto. Como nós passamos por esta realidade, nós sabemos muito bem como que estas coisas, então, funcionam. E por aí vai. Meu caro estudante, então, nós vamos ter formas de dominação dos europeus. Veja, coloco-vos aqui um quadro muito interessante de Salvador Dalí, veja para você ver, falando justamente destas formas de dominação, deste poderio destas nações industrializadas. Então, as nações industrializadas, elas vão partir para o mundo inteiro. Elas têm um ímpeto de levar o imperialismo, né, com o pseudo-ideia de avanço tecnológico, e eles vão avançar sobre várias regiões. Olha para você ver. Então, nós vamos ter, primeiramente, uma coisa muito estruturada. Antes que eles cheguem, eles vão enviar, né, para sondar o território. É uma guerra. Eles estão enviando espiões para sondar o território. Eles vão, por exemplo, enviar expedições científicas para que o país possa, de certo modo, achar que serão desenvolvidos. Olha o tanto de gente que vem estudar a Amazônia brasileira. Olha o tanto de cientista que vai para o território africano e o território asiático neste período. Eles fazem amizades com os governos. Eles vão fazer pequenos investimentos e esses países acreditam que podem chegar à tecnologia por conta disso. Nós já falamos, depois vem os missionários religiosos, né, para converter as pessoas ao cristianismo, já que o cristianismo é uma religião que prega o bem, a tolerância e etc. Então, primeiro, eles vão sondar o território. E, sondando o território, eles vão tomar conhecimento de todas as riquezas locais. Então, eles vão mapear geologicamente. Então, essas expedições científicas não estão querendo só estudar a natureza, não está querendo falar o tipo de solo. Se ali vai ter mineral, se ali vai ter ferro, vai ter isso, vai ter aquilo, né? Então, olha para você ver. Isto, em sociologia, nós chamamos com um termo técnico de aculturação. Então, você vai negar a cultura do outro e você vai trazer a cultura europeia para substituir. Então, é um processo de aculturação. É um termo que nós já vimos também no nosso primeiro capítulo desse ano de sociologia. Então, a política colonialista, então, ela vai utilizar os seus meios, tá bem? O primeiro meio, então, digamos assim, vamos chamar de meio diplomático, através dos cientistas e dos religiosos, né? Então, eles vão utilizar a diplomacia. E quando a diplomacia não der certo, eles vão utilizar o canhão, né? Várias populações irão resistir, vários locais do mundo irão resistir, mas os europeus irão enviar tropas. Está vendo aqui? Olha, uma batalha aqui, justamente lá na África, a Batalha de Insadiwalna, onde estratégias militares serão utilizadas e eles vão massacrar, né, uma quantidade muito grande de
citadinos africanos, aqui no caso de pessoas zulus, né? A resistência africana, então, pode ser do tamanho que for, mas eles vêm com arma, exércitos poderosos, máquinas, e eles vão impor o domínio imperialista. Em outras palavras, se não vai por bem, vai por mal. Eles não querem nem saber. Eles vão chegar e dominar. Tá vendo? Então, olha, no final do século XX, no final do século XIX, início do século XX, nós vamos ter uma quantidade muito grande de guerras. Inúmeras guerras, porque as populações nativas irão se revoltar, as populações asiáticas irão se revoltar e os europeus e os americanos irão impor pelo canhão, vão impor pelo fuzil. Então, uma indústria que sempre é muito importante nesses países desenvolvidos é a indústria bélica, é a indústria das armas. E é tão interessante, né, que a guerra se torna um excelente negócio, né? Porque quem perde paga as despesas de quem ganha. Olha que coisa terrível. Quem perde a guerra paga a despesa de quem ganhou. E quem ganhou cobra o que deseja. O cara fala assim, ó, gastei 5.000 balas de canhão. Vamos supor que cada bala de canhão custou R$50, mas eles dizem, não, custou R$500. Então, cada bala, vocês vão pagar por cada bala de canhão que vocês fizeram a gente gastar. Então, vocês estão devendo para a gente X. Então, eles se impõem belicamente, eles se impõem culturalmente, eles se impõem economicamente. Meu amigo, meu caro estudante, então o neocolonialismo é mais violento do que o colonialismo anterior. Utiliza violência física, utiliza violência econômica, utiliza violência cultural e política, né? Então as nações não poderão resistir. As populações das várias partes do mundo têm que se adaptar. Tem que se adaptar ao modelo europeu, ou senão irão morrer, né? É uma submissão total, tá vendo? Então não é o fardo do homem branco, é o cacetete do homem branco, né? É o domínio imposto pelo homem branco em todas as regiões, em todas as populações, ok? Olha aqui para vocês verem, então, dentro deste processo, várias empresas dos países capitalistas irão controlar os territórios dominados. Os territórios dominados pela guerra, os territórios dominados pela diplomacia, serão entregues a estas empresas. Estas empresas, então, irão controlar toda a economia. É um controle voltado para o dinheiro. Então, vejam o que o dinheiro pode fazer, né? Então, eles vão, por exemplo, controlar todas as minas para o obtimento de matérias-primas. Aqui, olha o território de Minas Gerais, então, todo fatiado por empresas estrangeiras. Então, Minas Gerais está toda arrebentada. Depois vem as plantações, que tem também capital estrangeiro. Eu não conheço a realidade de Capelinha, estou falando de Diamantina. O município de Diamantina também tem muito eucalipto, e ninguém sabe quem é o dono desses eucaliptais. Aqui em Diamantina ninguém sabe. Sabemos que essas empresas têm sede em São Paulo, e a maioria dessas empresas que plantam estes eucaliptos aqui na nossa região, essas longas plantações de eucalipto, elas têm capital estrangeiro, ela tem investimento estrangeiro. Olha para você ver as vias férreas, olha os portos, né? A gente não tem mais linha férrea na nossa região, mas a gente tem estrada. Não é o caso ainda de Capelinha e de Diamantina, mas se a gente passou poucos quilômetros aqui de Diamantina, daqui 100 quilômetros saindo de Diamantina, tudo é pedágio. Quem que é o dono das concessões dessas rodovias? É todas as empresas estrangeiras.
Vendo? É o capital estrangeiro que está aí. Ó. Eles vão dominar tudo, até o grande comércio e tudo quanto. Né? E eles vão ter um lucro gigantesco, porque eles vão utilizar a mão de obra local. Nós iremos trabalhar para eles. Né? Então, é uma dominação feroz do ponto de vista econômico, uma dominação feroz do ponto de vista financeiro. Então, o país agora perde sua independência. O país não apita mais nada. As nações não apitam nada. Elas não têm mais independência. Elas passam a ser governadas, portanto, por esses países europeus. Então, você pega um diplomata inglês, um diplomata americano, a embaixada americana, e etc., são as mais importantes. Né? São as mais importantes. E elas vão gerenciar o país e tudo quanto. Então, nós temos um domínio econômico pelo dinheiro. Agora, observem, os países perdem a sua independência, então, domínio político, vendo? Domínio econômico, domínio político. Logicamente, que aí agora nós vamos ter outras dominações. Vamos ter a dominação a nível de cultura, a língua. Né? Nós estudamos as línguas europeias, né? Vocês têm na escola. Nós falamos português, mas os senhores estudam espanhol, os senhores estudam inglês, vendo? Dominação cultural. Os senhores são convidados a ler Shakespeare, né? E por aí vai. Também nós temos a dominação religiosa. Evidentemente, o cristianismo está aí tudo quanto, mais um modelo de dominação. Então, nós temos toda uma realidade estabelecida aqui agora, uma realidade onde nós perdemos a nossa autonomia. E os europeus, então, vão se impondo de diversas maneiras e tudo quanto. Ok, meu caro estudante? Beleza até aqui? Eu acho que eu estou falando muito. Os senhores estão me acompanhando? Ok? Sim. Então, tá bem. Sim, então, Vanei. aí, ó, vocês observem, então, esse contexto que nós temos no mundo agora. Acho que é muito fácil, vocês já estudaram outras vezes, né? O que nós vamos fazer agora, meu caro estudante? Nós vamos entrar e ver estes continentes dominados. Nós vamos analisar agora o que aconteceu lá na África, o que aconteceu na Ásia, né? Para a gente entender melhor o mundo que nós temos hoje. Então, em outras palavras, o mundo que nós temos hoje, o mundo que foi formado para nós, é o mundo que advém do imperialismo. Tá bem? E a coisa é tão interessante, né? Que, por enquanto, eles estão brigando com as nações latino-americanas, asiáticas e africanas. Mas daqui a pouco eles vão começar a brigar entre eles, né? Quando eles começam a brigar entre eles, eles vão envolver o mundo inteiro. Aí nós vamos ter guerra mundial e tudo quanto. Mas antes de a gente chegar lá, vamos falar da África. Né? Vamos lá no continente africano. A África foi o primeiro local conquistado, porque é só atravessar o mar Mediterrâneo, né? Tem o Estreito de Gibraltar ali, é só sair da Espanha, poucos metros, a África está ali na frente, tá bem? Então, eles vão pegar a África, vão colocar a África no papel e vão dividir entre eles. Né? Não vão respeitar nada, né? Não vão respeitar a cultura, não vão respeitar absolutamente nada. Eles simplesmente vão pegar o território africano e vão fatiar o território africano. Falar, tal região é minha, tal região é sua, etc. Lembrando que eles já tinham mandado expedições para a África inteira, eles já tinham catalogado todos os rios, todas as montanhas, eles sabiam da geografia, eles entendiam várias coisas. Então, você observe que a ciência também trabalha para estes poderosos e tudo quanto. Né? Então, eles vão mapear todo o continente africano para dividi-lo, para partilhá-lo, para fatiá-lo, fatiar o território africano. Né?
Então, vamos ver aqui os elementos importantes deste período. Meu caro estudante, vamos começar então, Vamos começar então pela partilha do território africano, que teve início na primeira metade do século XIX. Tá bem? Então, aqui, os primeiros europeus que chegaram no território foram os franceses, que tomaram a região da Argélia, isso no ano de 1830. Em 27 anos, eles completaram a conquista da Argélia. Olha, para você ver, é uma conquista que custou 6 bilhões de francos. Está vendo? A conquista, aqui está uma gravura mostrando para vocês a invasão da Argélia, uma conquista que custou muito dinheiro, 6 bilhões de francos. Como as coisas são, E olha para vocês verem, então, uma quantidade muito grande de pessoas irão morrer, de jovens irão morrer. Então, a Argélia pertence à França. A Argélia não tem chance. Vamos continuando. Aqui eu apresento para você um rei, em 1876. Aqui é o senhor Leopoldo II. Ele era um monarca muito importante, inclusive numa briguinha de a Inglaterra contra o Brasil, que vocês vão estudar, chamada questão Kirchner. Quem vai intervir será Leopoldo II. Não sei se vocês lembram quando afundou o navio inglês no litoral brasileiro e saquearam a carga, porque aqui no Brasil é o seguinte, se a carga caiu, a pessoa vai pilhar, vai levar tudo. Então, levaram a carga e os ingleses queriam ser indenizados. Depois, uns soldados ingleses fizeram uma arruaça tudo tão grande, e o Brasil e a Inglaterra quase que vão para a mão. Quase que Brasil e Inglaterra saem em guerra, Claro, a Inglaterra não queria fazer guerra com o Brasil, porque o Brasil é um território muito grande, muito vasto, a população brasileira é muito grande, Não sei qual seria o interesse da Inglaterra aqui, mas esse rei Leopoldo que intercedeu naquela época. E ele era tão poderoso, porque ele, como belga, ele traz os belgas, a Bélgica sempre foi aliada da França, tá, gente? Bélgica e França vão andar juntos. E ele vai dominar a região do Congo. Tá vendo? É um domínio do Congo. Veja só, tá vendo? Então, nós vamos ter o domínio, a região que tem muito diamante, Região muito rica, era muito rica. Enquanto ele ganhava muito dinheiro, veja aqui a população do Congo. Olha, um local com tanto diamante, com tanta riqueza. Aqui é uma foto da época do rei Leopoldo II. E nós já temos fotografias para congelar o momento histórico. Está vendo? Então, a França dominou a Argélia, a Bélgica domina a região do Congo. Está vendo? A gente continua. Vamos agora para os ingleses. Os ingleses. A Inglaterra também vai querer o seu pedacinho de território. Os ingleses, então, irão se direcionar para a região do Egito. Eles vão lá para o Egito. Aqui, eles vão conquistar o Egito, e esta conquista do Egito a partir de 1882. Do Egito, eles vão para o Sudão. Começam a rasgar em direção ao sul da África. Do Sudão, eles vão para a Rodésia. Depois eles vão para a Uganda. A Rodésia não existe mais. Claro que algumas regiões não vão existir mais hoje. Até que eles vão chegar
eles vão, inclusive, chegar na África do Sul, que eles vão também chamar de África Oriental, né? África do Sul e tudo quanto. Eles vão rasgar toda uma parte do território africano, tá vendo? Olha para você ver aqui, ó, os africanos beijando o pé dos ingleses, engraxando a bota dos ingleses, para não dizer outras palavras. Os franceses também continuam o seu processo. Você acha que os franceses pararam na Argélia? Não, os franceses não queriam ficar para trás, não. Para você ver, os franceses conquistaram a Tunísia. Da Tunísia, eles foram para regiões abaixo do deserto do Saara, como o Congo. Então, um pedaço do Congo pertence à Bélgica, outro pedaço pertence à França. Depois eles vão para a Guiné Francesa, né? Tem a Guiné também portuguesa, mas eles vão para a Guiné Francesa, eles vão para a região de Senegal, eles vão para Daomé, que não existe mais hoje. Todas estas regiões agora falam francês, né? Engraçado que essas regiões aqui, Egito, Sudão, Rodésia, Uganda, África do Sul, largaram as suas línguas locais e começam a falar agora a língua do conquistador. Tá vendo? A língua do conquistador se impõe sobre todas as nações. Ok, meu caro estudante? Vejam só o que está acontecendo, portanto, aqui na África, a África toda fatiada, a África toda dividida. Tá bem? Olha para você ver, a supremacia inglesa vai se consolidar na região, principalmente com o Canal de Suez. Aqui está uma fotografia do alto. O Canal de Suez, então, vai rasgar, né, o Egito, ligando, portanto, o mar Mediterrâneo ao Oceano Índico. Então, nós vamos ter uma coligação que vai gerar uma rota direta. Uma rota direta. Então, você passar o navio aqui, você vai pagar muito caro. Uma rota direta entre a Europa e a Ásia, por exemplo. Então, eles vão abrir caminho para a conquista da Ásia com o Canal de Suez, que aqui está. Né? Lógico, aqui vamos falar um pouquinho sobre esse canal, que é muito importante. O ponto de partida para este canal foi um consórcio de várias empresas em 1850, empresas do Egito e empresas da França. Né? Só que os ingleses vão comprar as ações do governo do Egito. Está vendo? Então, a Inglaterra vai intervir na situação. A Inglaterra percebia a importância desse canal. Tá? Então, olha para você ver. Metade, então, dos investimentos eram franceses e a Inglaterra comprou a parte do Egito. Então, o canal pertencia à França e à Inglaterra. Né? Mas, no ano de 1904, eles vão fazer um acordo e vão deixar para a Inglaterra. Então, só a Inglaterra vai ser dono do canal e, em pagamento, os ingleses vão ajudar os franceses a conquistar o Marrocos, a aumentar o seu domínio sobre o continente africano. Ok, meu caro estudante? Vejam aí vários elementos que nós estamos falando, que nós estamos vendo e tudo quanto. Então, sendo assim, né, a gente conclui aqui agora a aula de hoje. Tá bem? Nós vamos fechando, finalizando esta aula aqui agora. Então, agradecendo aos senhores pela atenção e semana que vem a gente continua. Tá bem? Hoje nós andamos bem em história, ainda bem. Um abraço para vocês. Tá? Um abraço, Lenei. Tchauzinho, Lenei. Bom dia. Tchauzinho, galera. Depois eu vou disponibilizar essas aulas para vocês, tá? Estou gravando todas. Até mais. Bom final de semana para você. Para você também.